Tudo bem, gente? Boa tarde, bom falar com vocês. Tirei meu fone aqui, porque nem eu me aguento ficar me ouvindo aqui, pelo amor de Deus. Mas que bom estar aqui, viu? Para a gente poder bater um papo sobre um dos temas que eu sou apaixonado. Já se preparem que essa palestra aqui, eu costumo dizer que ela é. Eu criei ela quase como um desabafo, assim, né? Eu, assim como vocês, eu vivo muito o mundo corporativo, desenvolvo empresas todos os dias, desenvolvo liderança todos os dias. Eu vou poder falar um pouquinho melhor aqui sobre a nossa experiência. E o que eu vou apresentar é um pouco das dores que eu ouço todos os dias dos dois lados, né? Tanto das empresas, das lideranças, quanto dos profissionais. E eu já quero desde já dizer assim, todos os slides que vocês verem aqui, no final eu vou compartilhar eles com vocês, tá bom? Eu vou dar um caminho para que vocês possam acessar, tem bastante conteúdo aqui, mas aqui não fica confortável para a gente fazer a anotação. Eu decidi que ao final eu compartilho essa apresentação para que vocês possam ter acesso também. Então vamos bater um papo sobre isso aqui, e aí eu queria pedir uma permissão, se vocês me permitirem, por gentileza, eu queria colocar alguns rinocerontes na sala aqui. Posso colocar algumas coisas? Posso falar de tema que a gente no dia a dia não discute muito, se se importa, se eu colocar algumas coisas aqui. Aí você fala assim, é claro que sim e tal, mas eu vou dizer que a gente tem ignorado alguns rinocerontes. Eu que faço palestra há muito tempo, tem uma pergunta que eu sempre faço quando eu vou fazer palestra ou treinamento dentro de qualquer empresa. Primeira pergunta que eu faço para a empresa é: tem algum tema que você não gostaria que eu falasse? Tem algum tema velado? E a empresa fala: nossa, Lê, pode falar sobre tudo que você quiser, mas tem algumas coisas que não é legal se você falar. E falei, por exemplo, Ale, se não puder falar de home office, a gente agradece. Porque é um tema aqui na empresa velado. Falar de home office, você pode falar de política, você pode falar de guerra, mas home office não, pelo amor de Deus. Aí, quando eu falo para o varejo, eu pergunto, varejo, algum tema? Se você não puder tocar em escala 6x1, ajuda a gente também. Né? Então, são alguns temas assim que eu percebo que as organizações têm um certo medo de debater, mas nessa palestra eu vou ter que trazer alguns rinocerontes aqui. E, obviamente, que o primeiro deles, que a gente precisa conversar sobre isso, é um assunto recorrente, que é o tal do home office. Por que que as pessoas hoje estão tão indignadas por as organizações não poderem desenvolver isso? Eu não sei como é que é a organização de vocês, mas pelo menos 90% das empresas que a gente atende estão aderindo ao home office zero. Né? Estão voltando realmente ao presencial. E acham que muitas vezes não colocar esse assunto na mesa é um desconforto. E o conselho que geralmente eu dou para as organizações é melhor você falar sobre o assunto do que as pessoas não conversarem sobre o assunto. E eu aprendi, gente, que todo tema dentro de uma empresa, ele é conversado de duas formas. Ou você conversa sobre isso oficialmente, ou as pessoas vão conversar no almoço, não tem jeito, né? Mas o assunto ele vai ser falado, quer você queira, quer não. Então eu tenho mostrado que assuntos difíceis precisam ser trabalhados sim, e home office, ainda que seja um tema velado, tem sido tema requisitado a cada dia quando a gente fala, por exemplo, em recrutamento e seleção de talentos. A gente sabe que isso tem sido um diferencial. Outro tema que aparece, né, quando você pergunta para as pessoas, principalmente nos grandes. Quem é de São Paulo aqui, só para eu saber? São Paulo aqui? Bom, então vocês sabem do que eu estou falando. Quando a gente fala em grande centro, o home office não é simplesmente sobre trabalhar em casa, é sobre aproveitar melhor o tempo. Então, quando você conversa, por que o home office para você é um diferencial? Cara, porque eu não quero aproveitar 3 horas do meu dia no trânsito, eu não quero aproveitar 3, 4 horas do meu dia me deslocando. Então, é um tema que a gente não consegue fugir. Segundo tema que é recorrente em muita empresa também, que é o excesso de trabalho. Então, eu não sei como é que é a empresa de vocês, mas quando a gente conversa hoje sobre qualquer organização que eu passo, não tem ninguém comemorando que está com pouco trabalho. Alguém está tranquilo aqui, está falando assim, não, eu estou sossegado, eu trabalho 3 horinhas por dia e nas 3 horinhas eu dou conta de tudo, no outro momento eu estou fazendo relacionamento, né? Eu não vejo isso em nenhuma empresa. Então a sobrecarga de trabalho é um... Ele está apontando para você, só para você saber. Sobrecarga de trabalho é um assunto recorrente e não é à toa que temas como saúde mental e saúde emocional começam a ganhar espaço, porque a gente já viu que é um problema que a gente precisa administrar. O excesso de trabalho hoje ele já não é mais romantizado como era nos nossos tempos, né? A gente adorava dizer que a gente trabalhava 12 horas por dia, 14 horas por dia. Não sei se vocês já perceberam que hoje, quando a gente fala que trabalha muito, algumas pessoas já torcem o nariz, porque a pergunta é, por quê? Para quê? Qual a necessidade disso? Então é um tema que a gente começa a olhar também. Outro tema recorrente, né? A maioria dos brasileiros apoia a redução da jornada de trabalho.
E aí tem muita empresa, quando você fala no fim da escala 6 por 1, ela se coça. E o que eu tenho orientado é, nós precisamos colocar os assuntos na mesa. Não tem conversa difícil que a gente não possa ter. Não ter a conversa difícil torna ela ainda mais difícil. A escala 6 por 1 é um tema que ela vem crescendo, ela vem ganhando força, ela está para ser votada e é um assunto que a gente não vai correr durante muito tempo, não. Outro tema que vocês já vem aqui, né, é a facilidade hoje de empreender. Eu adoro essa matéria, isso aqui é maravilhoso. Ó, se tudo der errado, eu viro CLT. Olha que maravilha. São jovens profissionais falando, dizendo assim, olha, o meu sonho hoje é empreender. Porque lembra, eu tenho 43 anos. Na minha época, quando eu pensava em empreender, era impossível. Porque empreender significava abrir um escritório, abrir um CNPJ, comprar equipamento, contratar gente. Hoje, se a pessoa tiver isso aqui, ela já tem um negócio. Ela já criou uma empresa. Então, a maioria esmagadora dos profissionais que vocês conversam hoje, quando você pergunta qual é o teu sonho profissional, quero ser influencer, quero ser youtuber, quero ser gamer, né? Quero viver esse mundo que nos mostram que é tão maravilhoso. E se tudo der errado, eu viro CLT. E aí, por que eles falam isso? Porque o emprego hoje, desculpa, tá sobrando, cara. Então, se der errado, eu vou pro mercado e tá tudo bem. E quando a gente olha a expectativa de vida, é maravilhoso, né? Porque hoje já está se falando, o ser humano vivendo 120 anos. A gente já está discutindo isso, 120 anos. Então, quer dizer o seguinte, se tudo der errado com 40, eu tô com 1/3 da minha vida ainda. Eu ainda tenho mais 2/3 da minha vida para viver. Olha que maravilha isso, gente. Então, a gente começa a olhar que o mundo mudou e numa velocidade que a gente precisa acompanhar, e a geração está diferente mesmo, né? Eu tenho um irmão, o meu irmão tem 31 anos, eu tenho 43, minha mãe demorou para ter o segundo filho, o meu irmão tem 30 anos. E o meu irmão mora com a minha mãe até hoje. Eu, com 20 anos, já morava sozinho. E olha, não é louco? É a mesma mãe. Já pararam para pensar nisso? É a mesma mãe. É até assunto de terapeuta meu, inclusive, né? Porque não é possível. É a mesma mãe. Eu com 20, se eu perdesse o emprego com 20, eu não pagava aluguel. Meu irmão, se ele perde o emprego com 30, não acontece nada. Ele tem combustível no carro, ele tem celular, ele tem casinha, roupa lavada. E meu irmão, ele vai embora de casa para quê? Vai morar sozinho? Vai. O dia que a minha mãe foi embora de casa, porque ele não vai embora de casa. E é uma geração que mudou muito, então tem mais espaço para erro, né? Tem mais espaço para isso. E agora, um tema recorrente. Saúde virou a nova meta. Tem alguns estudiosos que mostram que agora saúde virou o novo status social. O que antes era carro, o que antes era roupa, o que antes era viagem, agora é saúde. O número de academias no Brasil vem crescendo exponencialmente. Número de pessoas praticando esporte. Agora, eu só pratico esporte se eu tiver tempo para. Eu só pratico esporte se eu tiver oportunidade para. Então, não adianta a empresa oferecer a oportunidade, né, me dar condições para isso, se eu não tenho tempo para isso. Então, como a saúde virou um novo status, as pessoas agora querem tempo para cuidar da saúde. Que absurdo isso, fala a verdade. Tempo para cuidar da saúde, isso não existe, gente. Nós estamos falando de trabalho. Né? E a gente conversa com alguns líderes e fala, cara, mas isso é uma bobagem. Não, não é. A gente está agora vendo uma geração, e entendam, eu não estou falando de jovens profissionais apenas. Eu estou falando de uma nova geração de profissionais. Então, um profissional que tem 40 anos hoje, ele pensa diferente de alguém que tinha 40 anos há 20 anos atrás. Então, a nova geração que vem aí, ela está olhando o mercado de jeito diferente. Quer ficar mais com os filhos, quer aproveitar mais a vida, quer ter um fluxo de vida maior, porque já entendeu que vai viver mais, que vai viver um tempo diferente. Então, esses são todos os temas que a gente está recorrentemente debatendo ou não debatendo nas empresas. Só que tem um detalhe. O grande desafio hoje, e quem lidera a pessoa sabe disso, nós temos um enorme desafio hoje, que é liderar uma geração que não suporta o mundo corporativo. Não suporta. Olha que dado legal. Eu trouxe três depoimentos que eu recebi na minha rede social, tá? Olha que legal, ó. A pressão do mundo corporativo está me adoecendo. Não estou conseguindo dormir. Comecei a tomar remédio. Sinto que preciso de um tempo. João Gabriel, 23 anos. 23, o João Gabriel tem 23 anos. Ele tá. Olha o outro dado aqui, ó. Meu sonho é ser influencer, fazer o que eu amo, viajar, ser dono do meu próprio tempo. Maria Júlia, 18 anos. Ela quer ser influencer. E esse aqui é maravilhoso. Ter visão crítica não é algo bem visto. As empresas não estão prontas para quem provoca inovação. Juliana, 21 anos, estagiária. É estagiário chegando e dizendo assim, ninguém aceita que eu coloque a minha opinião, que eu fale aqui. Gente, essa é a geração que está no mundo corporativo. Lê, mas eu não gosto disso, problema seu.
Esse mundo está aqui e é esse mundo que nós estamos acontecendo. Agora, Lê, e aí o que vem, né? E olha, gente, esse tipo de mensagem aqui eu recebo todo dia, dezenas, tá? Mais ou menos assim, ó. Ultimamente só tem líder que aponta erros e não ajuda a equipe a evoluir. Seria muito bom se você fosse reconhecido. Olha ali, ó. Chegue no seu horário. Hora de saída, saia sempre no seu horário. Nada de hora extra para ajudar a firma, não reconhecem. Cara, eu recebo isso aqui. Basta eu fazer uma postagem falando sobre protagonismo, sobre entregar mais. Cara, eu recebo isso aqui, ó. É quando eu tenho hater. É engraçado que eu tenho dois tipos de postagem, tá? Quando eu falo mal de líder, aí eu tenho só gente que me ama, né? Que fala assim, nossa, é isso aí que a gente vive, aquela coisa toda tal. E aí eu tenho hater quando eu falo mal da postura do profissional. Aí eu tenho hater. Aí o hater vem e é mó barato, assim. Mas tudo bem, porque são dois engajamentos que eu tenho, tá tudo certo, tá? Mas é muito louco como o comportamento ele se mostra a cada dia. Tem explicação para isso? Tem. Quando a gente, então, encontra o profissional e ele decide trabalhar, o problema é encontrar. Olha que dado maravilhoso, né? Pesquisa mundial feita pela Gallup. Escassez de talentos atinge 80% das empresas brasileiras. 80%. Ou seja, 8 em cada 10 empresas que foram entrevistadas disseram que tem dificuldade para encontrar talento. As outras duas ninguém achou para conversar. Porque eu não sei quais são as empresas que estão comemorando que está sobrando gente também. Eu não encontrei nenhuma até hoje, né? E aí, quando eu encontro, olha que dado legal. 5 habilidades comportamentais consideradas mais difíceis de encontrar. Ou seja, quando eu encontro, está faltando o básico. Aí eu adorei essa daqui, ó. Raciocínio e resolução de problema. A gente não encontra. Eu pergunto para vocês: para que a gente contrata um profissional? Para resolver problema. Aí eu contrato o cara, aí ele vira agora dois problemas. Que era o problema que eu tinha para resolver e agora o que eu tenho. Né? Porque eu vou ter que desenvolver ele para ele começar a resolver problema. Aí quando eu desenvolvo ele para resolver problema, tá faltando gente. O que acontece? Vem um concorrente e rouba ele de mim. Cara, eu tenho o terceiro problema agora, porque eu, como líder, vou ser cobrado de turnover. Olha a loucura que eu tô vivendo. Olha a loucura. Cara, isso acontece muito. Ale, por que isso acontece, né? E aí o turnover altíssimo, a gente tá vivendo esse cenário. Mas, enfim, agora o que eu quero mostrar é um pouco de explicação. Por que isso acontece? Nós estamos vivendo, agora pode ser que eu vá provocar um pouquinho do que eu vou falar aqui, mas é a nossa sociedade e eu vou ter que expor isso aqui. Como eu falei, rinoceronte na sala, tá? Vou ter que colocar algumas coisas. A gente vive uma sociedade que eu represento em 3 imagens, que mostra para mim que existe muita ambição e pouca disposição. Primeira imagem, a gente está vivendo um mundo hoje, pelo amor de Deus, não se ofenda o que eu vou falar agora, mas é verdade, a gente está vivendo um mundo Ozempic. Tá? É um mundo hoje onde, cara, as pessoas estão querendo atalho. Ale, mas eu uso Ozempic, eu não estou te criticando para usar. A questão é, qual é o motivo para? Qual é o motivo para? A gente vai falar sobre isso. Mas o mundo é esse aqui. Essa empresa dinamarquesa se tornou uma das mais valiosas da Europa porque mudou o mindset. Ao invés de falar de saúde, começou a falar de emagrecimento. Cara, o negócio bombou porque todo mundo quer isso. Não é verdade? Aí a segunda imagem que representa a gente, a nossa sociedade, é o mundo tigrinho. Ah, isso aqui representa. O que é o tigrinho? É o dinheiro fácil, não é isso? É o dinheiro rápido, é o dinheiro. Pô, quem sabe? Eu aposto 100 ganho 1 milhão, né? Eu aposto 100 ganho 1000. É um mundo que está trazendo para a gente um mundo mais fácil. E qual é a terceira imagem que nos representa, infelizmente, né? É o mundo dos influencers, né? É um mundo de muita ostentação, de muito luxo, trabalho fácil, né? Grana fácil, uma vida maravilhosa. E aí, esse é o nosso mundo. Pergunto, se a gente puder resumir essas 3 imagens em uma só para explicar a sociedade atual. E explica a gestão atual. Eu exemplifico essas três imagens em uma palavra, chamada de atalho. Nós vivemos a sociedade do atalho. Ou seja, eu não faço o básico que tem que ser feito, logo eu busco atalho. É simples assim. Você vai para a gestão de algumas empresas, não faço o básico bem feito, eu começo a buscar alguma tecnologia maravilhosa, algum sistema incrível, algum atalho incrível para resolver que eu não estou dando feedback para a minha equipe. Eu tento buscar alguma coisa que me ajude a resolver isso. Quando você vai ver, o básico que não está sendo feito e eu tento buscar algum atalho. A sociedade hoje está em busca de atalhos. Não é à toa que os influenciadores crescem, não é à toa que os gurus crescem muito, porque a fórmula pronta, o discurso fácil, ele tem invadido muita gente. Então essa é a grande preocupação da nossa sociedade. Bom, e de onde vem isso? Tudo isso que eu vou falar aqui, tá? Rapidamente, só para vocês me conhecerem também, eu tenho 3 grandes MBAs que me ajudam a falar disso. O meu primeiro grande MBA é o certificado que eu tenho, que eu chamo de certificado de mão na massa, que é muito bonito falar isso aqui que eu estou falando,
difícil mesmo é gerenciar uma empresa. Então ali é onde eu tenho que botar em prática tudo que eu falo e tudo que eu vivo. Aqui é onde aprendo. E o mais legal, aqui também, eu tenho dois dados que me ajudam muito. O dado da minha própria equipe, eu tenho outro dado que a gente vive com equipe de outras empresas todos os dias, então converso com o líder RH todos os dias, me traz uma massa de informação gigante. E uma terceira coisa que a gente faz também, nós temos conteúdo que a gente hospeda em universidades corporativas. Então a gente começa a recrutar também alguns dados sobre aprendizagem, o que as pessoas buscam aprender, o que elas estão desenvolvendo, o que elas estão mais buscando, o que elas querem aprender. Então isso vai nos dando uma certa direção para onde a onda do aprendizado vai indo. E está nos deixando preocupado também, eu vou falar um pouquinho disso lá na frente. Por que as pessoas ainda possuem um modelo de aprendizado reativo? Por que eu só aprendo quando eu sou provocado? Por que o índice... Só uma pergunta, quem aqui tem universidade corporativa na sua empresa? Alguém tem? Tem universidade lá? Tem na sua empresa? Muito bom. Fica frustrada porque não acessam? Claro, é óbvio, quer matar um, né? Você fala, cara, você dá o curso bonitinho, por quê? O aprendizado ainda é reativo. Não adianta você ter o curso que você quiser. Aí, às vezes, eu converso com gente lá, com universidades gigantes. Cara, eu tenho um curso exclusivo aqui do Mário Sérgio Cortella, específico para a nossa empresa, e as pessoas não assistem, porque o aprendizado ainda é um processo reativo. O meu segundo certificado mão na massa é o certificado que eu chamo de eudagogia, que é um modelo de aprendizado, né? Quando eu comecei a dar aula com 17 anos, falaram que eu tinha que aprender sobre pedagogia. Quando eu comecei a dar treinamento, disseram que eu tinha que aprender sobre andragogia. E agora não é nem andragogia nem pedagogia, agora é eudagogia. Como é que você aprende? Olha o desafio agora. Eu tenho que chegar na empresa e falar como é que você gosta de aprender. Você gosta de ler, você gosta de ver vídeo, você gosta de ver podcast. Eu tenho que começar a direcionar o aprendizado para cada um agora. Olha o desafio que nós chegamos. Por quê? Porque é uma sociedade que está aqui, gente. Antes a gente aprendia pela televisão, a gente era obrigado a assistir o que a televisão mandava pra gente. Hoje, pelo celular, eu escolho o que eu quero aprender. Então, se eu não der esse protagonismo para o aprendizado, não vai. E aí eu falo que isso aqui é minha eudagogia, porque quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. Então, o meu melhor jeito de aprender hoje é escrevendo. Já tiveram a sensação um dia de quanto mais você estuda sobre alguma coisa, menos você sabe sobre isso? É a sensação que eu tenho quando eu escrevo. Cara, quando eu escrevo a cada capítulo, eu falo, nossa, como eu sou burro, cara. Aí eu procuro mais. Então, para mim, tem sido a minha grande eudagogia aqui, né? E o meu terceiro certificado, esse sim me ensina todo dia. Certificado de pai. Cara, esse aqui quer aprender sobre relacionamento, quer aprender sobre desenvolvimento, quer aprender sobre gente, cara, educa um filho. E hoje em dia, não sei quem que inventou essa história de que o aprendizado de criança agora tem que ser protagonista. É a criança agora, ela tem que opinar. Né? E, cara, e minha filha agora está numa fase maravilhosa, que é a fase do não é justo. Tudo não é justo. Tem que tomar banho, não é justo. E não tem lógica no não é justo, entendeu? Essa é a pior parte, né? Você tem que aceitar e tem que desenvolver, porque você tem que transformar. Cara, isso aqui me ensina muito. E a minha filha está com 7 anos. Daqui 11 anos, talvez, ela entre no mundo corporativo e ela vai trabalhar até 2100. Olha que maravilha. Eu já tenho que pensar no mundo corporativo para ela, o que ela vai ver. E a minha filha me ensina uma coisa muito legal. Eu sou um cara que eu tenho como padrão de vida, eu sou um cara muito organizado, com algumas coisas, né? Mas com casa eu sou organizado. Aí, por questão do passado, é tema de terapia, um dia a gente toma um chopp e eu conto para vocês. Mas eu sou altamente organizado, eu sou aquele cara que eu não posso dormir se tiver louça na pia. Eu sou chato, sabe? Aquele cara muito chato. Se eu for na sua casa e tiver louça, eu vou lavar. Sabe? Eu sou chato para essas coisas, eu sou organizado demais. E, cara, então, em casa eu gosto de organização. Só que os meus filhos não estão nem aí para isso, né? Dane-se que eu gosto de organização. E a minha filha é desorganizada, cara. Puxou a mãe. Ela é desorganizada, é o cara, brincadeira. A minha esposa tem N qualidades, essa não, né? E, cara, e aí minha filha adora brincar, e quando ela brinca, ela espalha tudo. Tem uma regra em casa, que é o seguinte: bagunçou, pode bagunçar. Só que até antes de dormir tem que estar tudo organizado. E minha filha topa esse negócio e tal, mas de vez em quando ela falha. E quando ela falha, a gente tem briga. E teve um dia que ela ficou brincando, eu estava fazendo outras coisas, chegou a hora de dormir, ela não organizou as coisas. Eu falei, filha, então tá bom, mas amanhã, antes de ir para a escola, tem que arrumar, porque eu acho que tem que arrumar a hora que eu quero. Ela, tá bom, papai. No outro dia acordou atrasada, aquele caos, não arrumou. Eu falei, você vai arrumar. Ela, não, porque eu tô atrasado. E aí foi tomar café, eu falei, você vai arrumar. Cara, eu sei que no final das contas, a perua chegou, ela não arrumou. Antes de sair de casa, eu falei, ó, você tá indo, mas ó, tô muito decepcionado, viu? E ela foi para a escola. E eu bravo, ela foi para a escola. Passou umas 2 horas, a escola me liga. Ale, tudo bem e tal? A Lara tá com febre. Falei, pô, tá com febre e tal, o que aconteceu? Nem me liguei. Fui para a escola buscá-la, eu tava home office aquele dia, busquei na escola, quando eu peguei, tá tudo bem, filha, uma febrinha e tal. Tô voltando para casa, ela fala assim, do nada, ela fala, papai, desculpa por eu não ter arrumado a bagunça. Puta merda, cara. Eu falei, como eu sou um animal, né, cara?
eu sou um idiota. Olha o que eu fiz com a minha filha, cara. E eu fiquei pensando isso, por quê, cara, que eu tinha que brigar com ela? Aí eu fui conversando com ela, obviamente, aí chegou em casa, estava tudo certo. Mas olha o que eu aprendi com isso. Que tanto em casa, quanto no meu trabalho, quanto em qualquer coisa, eu ainda carrego padrões ultrapassados, cara. Eu ainda acho que tem que ser do meu jeito. Eu acho que só funciona se arrumar na hora. Eu acho que não, porque esse é o meu padrão. E eu levo esse padrão para qualquer lugar. O que eu quero dizer é uma coisa muito simples. Todos nós, no papel de liderança, a gente ainda carrega padrões que a gente quer replicar. Eu acho que engajamento tem que ser como eu me engajo. Né? Então, nesse livro mesmo que eu escrevi, ele é um livro para falar sobre engajamento. E tem um capítulo que eu falo, os perigos ocultos do engajamento. E tem um perigo que é acreditar que engajamento é uma coisa só. Então, eu acho que engajamento, para mim, é trabalhar 12 horas por dia. Logo, eu acho que todo mundo também tem que ter. Engajamento, para mim, é a pessoa ser muito ativa em reunião. Então, quando alguém é mais tranquilo, eu acho que não está engajado. Bobagem. Cara, as pessoas se engajam de diferentes maneiras. E se eu carrego esse padrão, eu impeço que as pessoas consigam, de fato, evoluir. Então, a grande sacada é, a sociedade muda, a empresa precisa mudar. Goste você ou não. Não tem jeito. A sociedade muda, a empresa muda. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu trouxe um caso para a gente analisar aqui, tá? O que é que mais incomoda as pessoas nas organizações. Ajudem aqui. Aqui eu tenho o João, certo? Vejam a cara do João, semblante dele. Tranquilo, né? Percebe que ele está um semblante suave, um semblante tranquilo, né, João? E aqui eu tenho Fernanda. Perceba o semblante de Fernanda. A Fernanda está um pouco mais cansada, um pouco mais desgastada, certo? João, certamente. O que faz o João, hein? João deve ser o quê? Diretor de RH, talvez? Bem tranquilo, bem suave, né? João tá tranquilo. Fernanda, né? O que Fernanda deve ser, gente? Compliance, talvez? Né? Comercial, pode ser. A Fernanda é comercial. Então eu pergunto, só que assim, aí olha só, hein? Analisem comigo. Um deles trabalha numa empresa tradicional sem flexibilidade. O outro trabalha numa empresa moderna, flexível, home office, sabe aquela que pet friendly, né? Que você pode levar cachorrinho, sofazinho vermelho e tal. Beleza. Quem trabalha em qual empresa? João trabalha em qual, hein? Moderna? Moderna? João trabalha em qual? Moderna? E ela trabalha na tradicional. Tá bom. Eu vou dizer para vocês que não é bem assim. É o inverso. É o inverso. O João trabalha numa empresa tradicional sem flexibilidade, aquela que é mais robusta e tal. Só que tem um complemento, tem uma variável que eu não coloquei antes aqui, que é o seguinte: o João é liderado pela Natália. Olha a Natália, evolutiva, justa, organizada, desenvolve, apoia, uma baita líder, parceira, sabe que aposta nele, confia nele, desenvolve ele. E a Fernanda trabalha com o Pedro, olha lá, desorganizado, ansioso, sobrecarrega o time, cria preferência, promove a cultura do puxa-saquismo, sabe aquele líder que todo dia te desgasta? Percebam que um líder bom, ele consegue amenizar até uma cultura mais rígida. Um líder ruim consegue destruir mesmo a melhor cultura. A liderança hoje ela é muito próxima disso. Um amigo meu, há mais ou menos 2 anos, foi trabalhar numa startup maravilhosa. Faria Lima, 12º andar. Cara, linda, startup linda. Sofazinho vermelho, pet friendly. E aí ele me convidou para ir lá. Cara, vem cá para você conhecer. Eu falei, mas eu posso entrar assim? Pô, cara, aqui, liberado, é tranquilo. E eu fui lá, mesa de ping-pong, tudo que tinha lá. Aí eu tava andando com ele falou, Alê, aqui, você não vai acreditar, eu tenho horário flexível, eu faço o meu horário. Falei, que legal, cara, e é. E eu trabalho 14 horas por dia. Eu falo, mas não é flexível? Ele falou, mas a meta não é, velho. A pressão aqui é na mesma proporção. E ele começou a me contar um pouco sobre a liderança dele. Aí ele teve uma hora que foi maravilhosa. Ele me apontou uma geladeira de Heineken, assim. Tá vendo a geladeira ali? Ó? Lotada. Eu posso beber a hora que eu quiser. Falei, tá brincando? Ele falou, sabe por quê? Por quê? Porque aqui a gente precisa beber. Se eu não beber, eu pulo aqui, 12º andar, cara. Eu falei, mas por quê? Ele falou, cara, porque meu líder é maluco, velho. Meu chefe é louco, esse filho da mãe não tem família. E ele manda mensagem domingo, ele manda mensagem segunda, ele cobra, pressiona. Eu não tenho paz na minha vida, velho. Faz 1 ano que eu não sei o que é descansar. Olha que loucura isso. Percebe que a liderança destrói? Então eu falo isso, aí naturalmente você vai falar, pô, já entendi, Alê. A cultura pode ser a que for, a culpa é do líder. Ah, tá fácil, né? E os estudos mostram, você vai achar vários estudos assim, tá? A cada 7 profissionais, 4 pedem demissão por conta de líder, a cada 10, 7. Você vai ouvir um monte de coisa desgastando a liderança. Eu, de fato, entendo, é claro, que a liderança tem um fator de responsabilidade gigante nisso, até porque, defendendo o líder agora, tem líder que não consegue liderar, tá? Não dá. Tem empresa que fala, não, eu quero que meu líder lidere.
Mas quando o cara está liderando, ela pede para o cara fazer relatório, apresentação, planilha, tudo que o cara faz, ele trabalha menos liderar. Quando ele vai liderar, a empresa fala assim, não, para com essa bobagem. E aí vem cá fazer relatório. Tem jeito, né? Só que eu acho, gente, que tem um detalhe importante. Culpar os líderes, eu acho que é uma visão muito curta. Culpar apenas o líder é só uma visão da nossa história. O líder tem responsabilidade, mas tem uma outra coisa agora, que é um fator mais prejudicial nas organizações. E eu vou trazer esse fator para vocês, que é o imediatismo. Cara, o imediatismo hoje ele está enlouquecendo as pessoas. Ele está, e em alguns momentos eu acho até que ele está emburrecendo as empresas. O que eu chamo de imediatismo? Cara, tudo tem que ser para ontem. O crescimento tem que ser exponencial, eu tenho que crescer 3, 4 vezes no ano, eu tenho que dobrar tamanho. Cara, eu estava numa empresa desenvolvendo os líderes, não esqueça até hoje. A empresa era uma gigante, eles tinham vendido naquele ano 500 franquias. Eles estavam comemorando 500 e eu desenvolvendo o líder. Aí chegou a notícia, e eram 3 dias que eu ia ficar com esses líderes. Primeiro dia chegou notícia, batemos a meta. Vendemos 500 franquias, o pessoal vibrou, puta que legal, batemos a meta. No outro dia, eu encontrei o pessoal, todo mundo triste. Falei, gente, o que aconteceu? Vocês estavam ontem comemorando, tá? Sim, é que ontem chegou a meta de 1.000 franquias agora para o ano que vem. Não faz sentido. A gente não tem tamanho, estrutura. Se já foi, a gente já ralou para 500, a gente vai morrer para conseguir 1.000. Aí você pergunta assim, por que 1.000? Não tem explicação. Não é porque a gente precisa aumentar, não, é porque é legal, porque vai sair matéria no jornal, aí você percebe que tem uma certa vaidade imbuída e as pessoas estão se destruindo por conta disso. E quando eu tenho esse ambiente, é como que o líder precisa se posicionar. É mais ou menos assim, né? A diretoria chama o líder, o conselho chama ele e fala assim, ó, ano que vem 1.000 franquias. Aí o líder fala, não, mas não dá, líder. Como é que você falou? Como não dá? E aí esse líder fala, pô, vai ter que dar. Né? Porque ele não consegue debater, não tem espaço para isso. Aí o que fazem para ele? Vai lá no seu time agora e o time tem que entregar 1.000 franquias. Aí, com o conselho, ele é uma ovelhinha, tá? Mas com o time ele tem que ser um leão. E às vezes nem por vontade própria, mas é porque o ambiente corporativo premia isso. E o que acontece? A gente começa a viver isso aqui, um ambiente de pressão. Só que a pressão, ela não faz as pessoas acreditarem. Não faz. A pressão pode obrigar as pessoas a se movimentar, por medo, qualquer outra coisa. Causa insegurança psicológica e tudo aquilo que a gente já sabe. Mas fazer acreditar não faz. Se pressão fizesse gente acreditar, seria tão mais fácil a vida, né? Bastava pressionar o time. A gente sabe que não é assim que funciona. A pressão hoje, ela tem causado um efeito rebote, aliás. Faz com que as pessoas olhem para aquilo e não vejam o menor sentido. Então elas se comprometem o quanto dá. E o que acontece quando você está vivendo num ambiente de medo? Você tem medo de dar opinião, você tem medo de errar, logo você não vai inovar e não vai haver a menor possibilidade para que você se engaje. E aí acontece um fator que já aconteceu algum dia com todos nós aqui, que é o principal fator de adoecimento nas empresas. Nada adoece mais do que a sensação de dívida constante. Já sentiram um dia isso, alguma vez? Falar, cara, eu trabalho para um cacete, cara, e parece que nada funciona, parece que tudo é pouco. E a gente vive isso, né? Porque também pega as tuas redes sociais, elas fazem isso contigo, né? Então você treina todo dia 1 hora, alguém vai te falar que é pouco. E aí você se alimenta bem, alguém vai falar que não, agora você tem que comer linhaça. Alguém fala, não, porque agora eu faço isso, não, mas o leite inflama. E aí parece que tudo agora você tem que fazer mais, né? Parece que é mais, é mais. Nós estamos vivendo uma sociedade onde faz com que a gente não consiga comemorar o resultado que tem até aqui. E isso faz com que essa dívida constante deixe a gente num eterno estresse. E o preço disso, todos nós aqui estamos pagando. A gente não consegue se desconectar. A gente tem culpa de descansar. E isso, para mim, é a principal coisa. Se você, para saber se você está vivendo isso, é só fazer o teste. Você sai de férias, você desliga. Final de semana, você desliga. Você fala assim, cara, eu vou dar uma desligada aqui. Cara, a gente não desliga, velho. A gente não desliga, porque a gente está o tempo todo com essa pressão acontecendo dentro de nós. Em certa instância, pode até ser. Agora, se é constante isso, tem alguma coisa errada na nossa própria gestão, aliás, né? E aí eu até falo sobre isso. A cultura pode adoecer, afastar e inibir as pessoas. E a ausência de gestão ou a ineficiência na gestão acelera tudo isso. Acelera a falta de evolução, acelera a involução. Então a gente precisa entender hoje que cultura e gestão, cultura e liderança precisam caminhar juntas. Você pode ter um líder incrível, mas se ele está sendo obrigado a pressionar o time, a gente passa a olhar esse líder como parte de todo o nosso sistema aqui, né? Bom, dito isso, eu só quero finalizar aqui, já indo para o fim, mostrar a diferença entre a liderança que adoece e a liderança que, de fato, evolui as pessoas. E a diferença, ela é
ela é meio básica, assim, sabe? E a diferença ela é o mesmo da nossa semelhança. Qual que é o sonho de todo líder? E aí eu falo assim de maneira muito tranquila. Quando eu vou fazer palestra em empresa, reunião de briefing, o que você quer desenvolver na sua equipe? Geralmente eu ouço três coisas. Você já deve ter ouvido isso. Coisa número um, eu quero que as pessoas façam mais com menos. Cara, é o que eu mais ouço. Ale, eu quero fazer mais com menos. Você pergunta, mas por que você quer fazer mais com menos? Porque eu só tenho menos, vai ter que fazer mais com o que tem. Não vai ter investimento, vai ter porcaria nenhuma. É isso aqui que eu tenho, vai ter que fazer mais. Fazer mais com menos é o sonho, né? Qual que é o segundo sonho? Alguém chuta? Tem um segundo sonho que é maravilhoso. Todo líder quer isso. Eu ouço isso assim ó, todo dia, que é o famoso atitude de dono. Ah, isso aqui é maravilhoso. Preciso que a minha equipe tenha atitude de dono. Cara, eu ouço muito isso, acho maravilhoso, né? O que é? Happy, pode. Atitude de dono. E aí, por fim, foco no resultado. Cara, isso aqui é que toda liderança deseja. Cara, a equipe precisa ter foco. Eu ouço isso todo dia. O problema é que esse sonho aqui, gente, ele tem se tornado um pesadelo. Por quê? Por um motivo muito simples. Converse com as pessoas e pergunte para elas, na sua visão, o que significa fazer mais com menos? Eles vão te dizer, significa que eu vou ter que fazer o trabalho de dois. Significa que eu vou ter pressão, que eu vou ter sobrecarga. É isso que as pessoas enxergam. Quando você pergunta o que significa para você ter atitude de dono, essa é maravilhosa, né? Cara, significa que eu vou ter que fazer trabalho, ter longas horas e eu não vou poder reclamar de nada. A empresa chama para mim e ela fala assim, Ale, eu queria tanto desenvolver na minha equipe protagonismo. Eu falo, tem certeza? Mas por quê? As pessoas podem opinar aqui, elas podem criticar, elas podem dizer o que pensa. Se o senhor falar uma bobagem, eu posso levantar a mão e falar não concordo? Não, não pode. Então você não quer protagonista. Você quer outra coisa. Protagonismo não é. E outro ponto, né? Foco no resultado. Pergunta por que significa uma empresa com foco no resultado. Fonte de pressão, esgotamento, e a gente não pode falar aquilo que pensa, porque tudo que a gente falar pode tirar as pessoas do foco. Basicamente é isso. Só que a transformação não é a gente ignorar que a gente quer essas coisas, é só a gente fazer aquilo que tem que ser feito. Então isso também pode ser o nosso próprio sonho também. O nosso sonho pode ser o sonho do nosso colaborador. Quando? Quando fazer mais com menos, vem com tecnologia, vem com melhoria de processo, vem com investimento em gente. Cara, então se você quer que eu faça mais com menos, de duas formas. Ou você invista em tecnologia que economize tempo, ou você me desenvolva para que eu consiga com mais competência fazer mais. Se é simplesmente uma frase, não faz o menor sentido. Segunda coisa, né? A atitude de dono, beleza, desde que eu tenha espaço real para protagonizar, desde que eu tenha espaço real e autonomia. Se não tiver, é só balela. Terceira coisa, né? Foco no resultado. Eu entrego, mas desde que você valorize o meu desempenho. Sabe qual é a pior coisa que existe? Já deve ter acontecido com qualquer um de nós. Aquele mês você trabalhar pra caramba, produzir, você sabe que você desempenhou bem, mas tem alguma variável externa que ninguém controla e que impede que você entregue o teu resultado. Ninguém valoriza isso. Só vão olhar número. Cara, isso fere as pessoas e faz com que eu não tenha motivação para ir para o próximo mês. Por isso que a gestão de desempenho ela é muito mais eficiente que a gestão de resultado, porque o resultado é uma consequência disso. Então, se a gente tiver o conceito certo e a liderança trabalhando certo, as pessoas vão ter atitude de dono, elas vão fazer mais com menos, elas vão ter foco, só que o ambiente, a liderança precisa proporcionar isso, né? E a segunda dica é que a gente precisa mudar também, a gente precisa ter menos julgamento. Cara, o que a gente tem feito hoje é julgado muito essa nova geração. Olha o que eu recebi aqui, ó. Essa aqui eu fiz um post sobre as exigências da nova geração e recebo esse comentário no meu post. Primeiro, a geração Z precisa aprender a ter respeito, gostar de trabalhar e procrastinar menos. E, cara, vem uma Bíblia aqui, ó. E ela complementa de um jeito maravilhoso, que ela fala o seguinte, ó. E dê um cargo de liderança à geração Z. Terás um dos piores chefes que já viste. Olha que bonito, inclusive ela é filósofa, né? Viram pequenos ditadores, não respeitam limites e tudo mais. Aí eu fico pensando, imagina para um jovem tradicional, um jovem profissional, trabalhar com alguém que pensa sobre ele assim. Cara, que tipo de relação que a gente está criando? Então, o que eu tenho dito para as empresas é, a gente precisa ter menos julgamento. Menos julgamento. A gente precisa julgar menos e a gente precisa compreender mais. A gente precisa ter mais permeabilidade. Cara, permitir que o novo entre. A gente precisa julgar menos e perguntar mais. A geração não tem um comportamento assim simplesmente porque eles querem ter. Eles não têm um comportamento assim simplesmente porque eles querem brigar. É porque eles hoje têm mais espaço para falar aquilo que pensa. Eu até acho, às vezes, que a gente se incomoda tanto porque a geração fala coisas que nós não podíamos falar. Que nós não tínhamos espaço, nós não tínhamos oportunidade, e eles falam porque eles têm. Então, e no fundo, quando você conversa com a nova geração de profissionais, jovens ou mais experientes, o que todo mundo quer
o que todos nós sempre quisemos e nós queremos. A gente quer uma vida mais equilibrada, ponto, é só isso que a gente quer. Em resumo, é isso. Ninguém está falando que não quer trabalhar, ninguém está falando que não quer entregar, ninguém está falando que não quer bater meta. Eu só quero fazer tudo isso conseguindo cuidar da minha saúde. Eu só quero fazer tudo isso e ainda ter vida. Eu quero fazer tudo isso e ainda poder cuidar dos meus filhos. Cara, a regra é básica. Então, não há julgamento quando todo mundo quer a mesma coisa. Só que a gente está olhando muito para resultado, muito para processo, e não estamos olhando para a gente. Quando, na verdade, eu tinha que olhar para a gente, porque são as pessoas que executam o processo, e os processos bem executados é que, de fato, vão fazer as coisas funcionarem. E eu fecho aqui com uma premissa que eu adoro, né? Eu costumo dizer que a liderança ela tem um impacto social. E eu pergunto para todo líder em qualquer treinamento meu, como é que está a mesa de jantar da tua equipe? Ele, como assim? Eu falei, sabia que você é assunto na mesa de jantar? Eu sou assunto todo dia. Todo dia ele vai falar de você. Só que ele tem duas formas para que ele possa falar. Ou ele nem vai falar porque ele está tão cansado que ele vai preferir sentar e ficar quieto. Ou ele vai preferir ficar olhando no celular com medo que você vai mandar uma mensagem e ele não está disponível. Mas a liderança ela é assunto na mesa de jantar, ela é assunto no churrasco, ela é assunto na vida pessoal, é assunto... nós somos assuntos. Nós que lideramos, nós estamos presentes na mesa de jantar. Só que essa mesa, ela também pode ser repleta de boas histórias. Eu posso contar no líder que me reconheceu, que me valorizou, que me apoiou. Então, a liderança, gente, ela tem um impacto social. Eu tenho defendido isso. O líder que acha que a liderança dele termina quando termina o horário, está muito enganado. É essa liderança que faz as coisas acontecerem. E aí eu finalizo com uma frase que eu amo. Essa frase eu li num livro. Um livro sobre novas gerações, sobre novas relações. E a frase dizia mais ou menos assim: as pessoas querem trabalhar em uma empresa que vai mudar o mundo. E eu perguntei, será? Será que eu quero trabalhar numa empresa que vai mudar o mundo? E eu comecei a entender. E eu entendi que essa frase ela não é tão verdadeira assim. Eu não quero trabalhar numa empresa que vai mudar o mundo. Eu quero trabalhar numa empresa que vai mudar o meu mundo. Faz sentido isso? Cara, não adianta você ter um propósito social, ambiental maravilhoso e o ambiente ser tóxico. Não adianta você dizer que cuida da sociedade lá fora, mas você não cuida da tua sociedade aqui dentro. Então não adianta. A liderança hoje ela vai precisar entender que o teu real papel é evoluir as pessoas. Ponto. Não tem outra premissa maior. O líder que hoje não tiver essa capacidade de desenvolver gente, de fato ele vai estar levando as pessoas ao mais alto desespero e não ao mais alto desempenho, né? Bom, quero deixar aqui com vocês os meus contatos. Melhor maneira de vocês me acharem. Todos têm Instagram aí, todo mundo tem Instagram, muito bom. TikTok tem? Não, deveria, inclusive, tá, gente? Geração nova, por gentileza, tá? E, ó, Instagram, para quem não me segue, @lepratesOficial. Ale, gostei dos teus slides, gostaria de tê-los para que eu possa compartilhar. Só me escrever lá que eu mando para vocês. Manda um inbox para mim e fala, Ale, quero os teus slides, tá? Eu já mando lá para vocês automaticamente, tá? Quem é mais do LinkedIn também, Ale Prates, vocês me acham lá, pode me escrever também e eu mando lá para vocês.